Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Fernando Diniz detona a postura do elenco do Vasco e diz: "Eu não vou expor jogador aqui." Após derrota para o Vitória na Série B do Brasileirão, Fernando Diniz saiu insatisfeito com a atuação do Vasco. Na última quarta-feira, dia 10, o Vasco recebeu o Vitória em casa e acabou saindo derrotado por 3-0. O resultado culminou numa grande insatisfação da torcida e também na permanência definitiva do Cruz Maltino na Série B do Brasileirão. Um dos mais desapontados com o placar negativo foi Fernando Diniz, que não poupou palavras em sua coletiva. Logo depois do jogo contra o Vitória, o treinador do Vasco abriu o jogo sobre a montagem do elenco do Vasco desde o início da temporada. O comandante alvinegro evitou qualquer tipo de polêmica em relação a nomes de atletas que não corresponderam com as expectativas, porém garantiu que o resultado da temporada de 2021 reflete um erro de planejamento. Abre aspas, "Eu não vou expor jogador aqui. Isso é uma opinião que tem que ser tomada lá atrás. Se você fez essa crítica lá atrás dizendo que o elenco é fraco, é pertinente, mas agora que a gente não conseguiu acesso é uma coisa meio óbvia. Nós não demos conta de levar o Vasco ao acesso, mas os jogadores são bons", fecha aspas, afirmou Diniz. Fernando Diniz ainda citou alguns atletas que foram referência no elenco e o treinador também optou por assumir parte da culpa por não ter conseguido o acesso. Abre aspas, "O Zeca é campeão olímpico. O Morato veio do São Paulo. Acho que o elenco foi bem montado. Hoje a gente vê que errou, não conseguimos. Todo mundo envolvido nisso acabou errando. Teve sua parcela de contribuição, fecha aspas", disse Diniz. Além de analisar a montagem do elenco do Vasco, Fernando Diniz também foi questionado em relação a um aparente inconformismo do elenco com os resultados. O técnico Cruz Maltino deixou clara a sua insatisfação à reação dos jogadores e também disse que espera uma mudança. E aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião? Comenta aqui abaixo se você concorda com Fernando Diniz quando ele diz que o elenco do Vasco foi bem montado para a temporada de 2021. O ex-técnico Joel Santana criticou o final de temporada do Vasco e fez a afirmação: "Com permanência confirmada na segunda divisão, a equipe do Vasco terá dificuldade para manter seus jogadores para a próxima temporada e já vê alguns sendo especulados em outras equipes." Na nona colocação do Campeonato Brasileiro da Série B com 47 pontos, o Vasco está em uma situação complicada e confirmou mais uma temporada na segunda divisão. A equipe vem de uma sequência de 4 derrotas, um empate e uma vitória nos últimos 6 jogos. Durante um vídeo no próprio canal do YouTube, o ex-técnico Joel Santana falou sobre o momento que vive a equipe carioca. Ele falou sobre uma sequência de erros cometidos nos últimos jogos e como isso afetou nessa reta final. A equipe comandada por Fernando Diniz perdeu pontos importantes em casa e vê o sonho do acesso ir por água abaixo. Abre aspas, "Mais uma coisa tenho certeza, o Vasco está fora, o Botafogo está dentro porque é o oposto do Vasco, está jogando com a alma de quem quer classificar. O Vasco não. Ninguém pode perder em casa de 3-1 como o Vasco perdeu para o CSA, errar pênalti e levar gol aos 40 e tantos minutos contra o Guarani. Nem pode perder da forma assustadora que foi para o Botafogo. Foi de envergonhar o torcedor Cruz Maltino", fecha aspas, declarou Joel. Com o confronto marcado contra o Vila Nova na próxima segunda-feira, dia 15, às 21 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, a equipe jogará a sua 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião sobre o atual momento do Vasco? Comenta aqui abaixo a sua opinião em relação aí a essa fala do ex-técnico do Vasco, Joel Santana. Comenta aqui abaixo se você concorda ou não com ele.
Riquelme se vê valorizado e pode jogar a Champions League em 2022. Clube italiano tem interesse. Segundo o colega Bernardo Ramos, do Band Esportes, o lateral esquerdo do Vasco, Riquelme, vem sendo observado por italianos. Riquelme tem contrato em São Januário até julho de 2023. A temporada do Vasco termina de forma melancólica. Na última quarta-feira, dia 10, a equipe foi derrotada pelo Vitória por 3-0 em São Januário e deu adeus matematicamente às chances de acesso à elite do Campeonato Brasileiro. A série de maus resultados na reta final da Série B coloca em risco todos os personagens de cima para baixo. Nem Fernando Diniz, tampouco Alexandre Pássaro estão assegurados para 2022. Até agora, a única prioridade da diretoria é a permanência de Germancano para o próximo ano, já que seu contrato expira em dezembro na Colina. Enquanto isso, há valores oriundos de São Januário assediados por clubes de fora. O colega Bernardo Ramos, do Band Esportes, informa que o lateral esquerdo Riquelme estaria na mira da Atalanta. Os italianos surpreenderam o velho continente ao se classificarem recentemente à Champions League e na última temporada foram até as quartas de final quando pararam diante do PSG. Em 2021 e 2022, nova vaga na Champions League e na briga pelo campeonato italiano. De acordo com a reportagem, um empresário e um executivo da Atalanta passaram uma semana no Rio de Janeiro, em outubro, para avaliar o lateral de 19 anos que se tornou titular ao longo da Série B. Riquelme tem contrato em São Januário até julho de 2023 e sua multa rescisória é avaliada em 36 milhões de euros, cerca de 223 milhões de reais na cotação atual. Em janeiro, Riquelme foi sondado pela Real Sociedad, da Espanha, na época que vinha se destacando pelo time sub-20. O camisa 45 assumiu a condição de protagonista na Série B sob o comando de Fernando Diniz e disputou 22 jogos na atual temporada com 2 assistências. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.